Olá, querido, olá, querida, como você está? Espero que você esteja bem, é reta final, coração batendo mais forte. E é hora de acalmar os ânimos para as nossas últimas dicas, as nossas últimas e certeiras considerações para a prova de aprovação do domingo. Me chamo Sabrina Dourado e, em conjunto com o queridíssimo André Mota, ficamos nós dois responsáveis por trabalhar contigo neste último treino, aquilo que acreditamos será cobrado na sua prova de logo mais. Aos que ainda não me seguem no Insta, eu estou esperando por você, @Sabrina Dourado. É um prazer, uma satisfação poder contar contigo também por lá, para que a gente possa ir trocando ideias rumo à sua já mencionada aprovação. Sem mais, nada resiste ao trabalho. Vamos começar com o primeiro ponto de revisão. Dentro dos temas que ficam sobre a minha responsabilidade, eu gostaria de te lembrar de liquidação de sentença. Mas o que seria essa liquidação de sentença? Em que contexto ela será engajada? Vê só. A liquidação de sentença é um momento no processo. O processo, ele supõe vários momentos, né? E quantos momentos? Momentos de emoção, ação, até de comédia. E qual é o detalhe? Em meio a determinadas decisões que sejam consideradas como ilíquidas, Sabrina, não resolveu nada, não sei o que é uma decisão ilíquida, não quantificada, na medida em que o autor tenha formulado pedido genérico, pedido determinável. O nosso CPC menciona que, em meio a esses pedidos determináveis, o juiz pode proferir uma sentença ilíquida. E sabe como é que eu resolvo sua dúvida sobre sentença ilíquida? Sentença ilíquida é aquela que ainda não tem a quantidade exata da condenação. Julgo procedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais do Jones, nosso cinegrafista, a serem arbitrados. Poxa, Jones ganhou, mas ele ainda não sabe quanto ganhou. Nos termos do artigo 509, é através da liquidação de sentença, que não tem natureza de um processo novo, é uma simples fase, nós concluiremos qual será o valor exato da condenação do Jones. Esta liquidação, que é simples fase, e que serve para a quantificação exata de uma condenação, poderá ser iniciada tanto pelo credor quanto pelo devedor. A FGV, exames pretéritos, já nos questionou se seria possível que o juiz iniciasse a liquidação de ofício. Não marque essa questão. Tanto o credor quanto o devedor poderão instaurar a fase de liquidação. Instaurada a fase de liquidação, o advogado da parte contrária será intimado para se manifestar neste respectivo incidente processual. Quando, atenção, a questão mencionar, domingo, que esta condenação depende de um simples cálculo para apuração do valor, quando esta condenação, ela depender de simples cálculo para que a gente possa chegar ao valor exato daquela condenação, não se iniciará a liquidação. Me lembro de uma questão envolvendo Henrique no exame pretérito, e a questão mencionada apontava que bastava um simples cálculo para chegarmos ao valor daquela condenação. E a FGV queria, de fato, checar o teu conhecimento acerca dessa matéria. Nestes casos, em que simples cálculos serão suficientes, será iniciada a liquidação? A resposta é não. O 509 aponta que nestes casos, sabe o que acontece? O próprio credor deve elaborar esta conta, através do auxílio de uma plataforma que fica a serviço do Conselho Nacional de Justiça para a elaboração dessa respectiva conta. Logo, insisto, para as hipóteses em que a condenação depender de simples cálculo, não será iniciada a liquidação. Se o cálculo for simples, o credor se vire para elaborá-lo. O credor se vire para elaborá-lo e não será iniciada a liquidação. Liquidação
se inicia mesmo em duas hipóteses, ou duas circunstâncias. Na hipótese da chamada liquidação por arbitramento. Sabrina, quando é que eu vou marcar que será o caso de liquidação por arbitramento? Liquidação por arbitramento supõe cálculos complexos, que na maioria das vezes supõe a realização de uma prova pericial. Então, inclusive para mim toda conta é difícil, eu não sei você, pois troca ideias comigo. O fato é que, se você tem essa mesma dificuldade, a lei razoavelmente vai gradar cálculos que são mais simples dos cálculos que são complexos. Eu me lembro de um processo em que, vocês não vão acreditar, Jones, o processo começou quando a moeda não era nem R$1 ainda. O pedido foi feito em outra moeda. Já ao tempo da sentença, o que é que o juiz fez? Sentença líquida, não vou fazer essa conta não. E a liquidação foi feita por arbitramento. Que cálculo? Não sei nem lhe dizer por onde começar essa conversão para o real. Cálculos complexos supõem liquidação por arbitramento. E ainda a chamada liquidação por procedimento comum. Quando é que você vai marcar a alternativa que sinalize que se deve utilizar a liquidação por procedimento comum? A liquidação por procedimento comum é aquela que será instaurada quando nós nos depararmos com a necessidade da produção de uma prova de um fato novo. Xiii, não entendi não. Para somar a conta exata dos danos causados a Jones, será preciso juntar documentos, porque Jones sofreu um ato ilícito. Será preciso ouvir testemunhas. E é possível na liquidação. Será possível realizar uma prova pericial sempre que houver a necessidade. Grave isso, da prova de fato novo. Esta prova de um fato novo que serve não para modificar a decisão. Em liquidação não se modifica a decisão, mas que serve para a elaboração da conta. Será instaurada a liquidação por procedimento comum. Assim, vamos faxinar e seguir adiante. Começamos esta revisão lembrando que a liquidação de sentença prevista nos artigos 509 a 512 tem natureza de simples fase, de um momento processual, que serve para a quantificação de uma condenação em decisão judicial. Aprendemos ainda que esta petição simples será oferecida tanto pelo credor quanto pelo devedor, a fim de que se possa elaborar o cálculo exato da condenação. No entanto, vimos que se o cálculo for simples, não se iniciará a liquidação, porque o próprio credor iniciará a execução, juntando planilha aos autos, apresentando os valores exatos ao órgão jurisdicional para que se inicie a execução forçada. A liquidação se instaurará em duas distintas oportunidades. Quando, da liquidação por arbitramento, nós estivermos diante de cálculos complexos, em regra, conduzindo essa liquidação à prova pericial, exceto se as partes apresentarem cálculos elucidativos muito bacanas, ou ainda na liquidação por procedimento comum, aquela que vai se instalar quando há necessidade da produção da prova de um fato novo. Queridos, para arrematar esse momento, a decisão do juiz sobre a liquidação, ele vai ter que definir. A condenação é de X. A condenação é de Y. Desta decisão, em sede de liquidação, marque domingo que será cabível agravo de instrumento. E por falar em agravo de instrumento, lembre que este agravo será interposto no prazo de 15 dias diretamente no tribunal. Arrematando este ponto do nosso último treino, das decisões do juiz em sede de liquidação, será cabível agravo de instrumento no prazo de 15 dias, interposição diretamente no tribunal. Vencida a faxina sobre a nossa liquidação, que tal agora a gente falar sobre cumprimento da sentença? Nem todas as sentenças são cumpridas voluntariamente. Imagine você que a FGV mencione, então, uma sentença condenatória
E agora é fácil te dizer que esta sentença condenatória já está líquida. Ela já está líquida porque já estão exatos os valores. Em meio a uma sentença condenatória líquida, sentença condenatória líquida que impõe o pagamento de quantia, o CPC vai dizer que o credor deverá formular uma simples petição. Vê só, o credor deve formular uma simples petição requerendo que se inicie o cumprimento forçado. Olha, este devedor não me pagou o que devia, eu preciso que o judiciário tome providências diante dessa inércia. Preste bem atenção. Iniciada esta execução sincrética, porque ela se dá nos próprios autos, nos termos do artigo 523, terá o devedor a oportunidade única, só que não, de efetuar o pagamento que a gente vai chamar de voluntário em 15 dias. Se a questão menciona uma execução de título judicial, pergunta a você se, iniciado o cumprimento de sentença, terá e quantos dias serão a oportunidade do devedor de efetuar o pagamento, a resposta é sim, e em 15 dias. Só quero chamar a atenção ao detalhe. Se a questão mencionar que esta condenação é uma condenação em alimentos, para os alimentos, a gente tem regra própria no 528. E o prazo para pagamento desta obrigação alimentar é de 3 dias. Execução de dívidas em geral, 15 dias. Execução de alimentos, 3 dias para pagamento. 3 dias também é o prazo de que dispõe a lei para pagamento de títulos extrajudiciais. Então, para os títulos extra e alimentos, 3 dias. Para as decisões judiciais, 15 dias. Aí vê só. Voltando às regras de cumprimento generalizado, o devedor, através do seu advogado, será intimado para efetuar este pagamento voluntário dentro de 15 dias. O que acontece? Este pagamento, ele poderá voluntariamente ser realizado no prazo de 15 dias, sob pena, este sob pena é muito importante, sob pena de que se acrescente à condenação uma multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, que serão automaticamente acrescidos à condenação. Então, você vai lembrar que acrescenta-se à condenação uma multa de 10% e honorários advocatícios de mais 10% àquela condenação. Detalhe, multa de 10%, honorários advocatícios de 10%, e o devedor não poderá se defender, Sabrina? Ele não terá nenhuma chance de resistir? Como assim? Perceba. Iniciou-se a execução, quantos dias ele teve para pagar? Muito bem, 15 dias. Só serão 3 dias para alimentos e títulos extra. Se ele não paga em 15 dias, o que é que acontece a ele? Multa de 10, mais honorário de 10. Passados esses 15 dias, abre-se um outro prazo de 15 dias. Ah, não são coincidentes. Não são. Abre-se um outro prazo de 15 dias para que o executado, ora devedor, apresente a sua defesa, assim chamada de impugnação. Nós estamos aqui diante da impugnação ao cumprimento da sentença. O que você vai lembrar? Domingo. Essa impugnação é apresentada por simples petição, tem prazo de 15 dias, que não se confundem com os 15 dias para pagamento. Eu tenho a oportunidade de pagar em 15, não efetuando o pagamento, abre-se novo prazo de 15 para que eu apresente essa impugnação, a qual independe de garantia do juízo. Sabrina, o que você quer dizer quando você afirma que esta defesa independe de garantia do juízo? Eu quero te dizer que esta defesa não supõe uma penhora, um depósito, oferecimento de uma caução. Ela independe de garantia do juízo. Repasso, é oferecida nos próprios autos do cumprimento e, regra geral,
regra geral, não possui efeito suspensivo, que é um efeito paralisante, congelante, que impediria a continuidade dessa execução. Só que, domingo, a FGV pode te perguntar se não seria possível a obtenção desse efeito suspensivo. Será que em alguma circunstância poderíamos pensar neste efeito suspensivo? E o 525 resolve a nossa vida. Ele aponta que o efeito suspensivo poderá ser requerido sim. No entanto, para impedir a continuidade dessa execução, o executado terá de cumulativamente, ouviu? Cumulativamente, fazer prova de uma lesão grave ou de difícil reparação e somar esta prova da lesão grave e difícil reparação à garantia do juízo. Só se conseguirá a obtenção do efeito suspensivo diante da garantia e da prova de que, nossa, aquela execução, se continuar, será fatidicamente capaz de causar à parte uma lesão grave ou difícil reparação. Fica de olho vivo nisso. Para quase arrematar, eu quero insistir na ideia de que, em se tratando de condenação de alimentos, o prazo para pagamento será de 3 dias, e que, acaso esse pagamento não seja realizado em 3 dias, nem esse devedor traga uma justificativa muito plausível para gerar uma dispensa do juiz, além de outras medidas, ele poderá ser compelido à ordem de prisão. Única prisão civil admitida nos dias de hoje. Pelo CPC, essa prisão cumprida em regime fechado vai variar de 1 a 3 meses. De modo que, em mora com 1 mês ou a partir de 1 mês de atraso na obrigação alimentar, já poderá se fazer expedir um mandado de prisão. Estamos acertados? Feitas essas considerações, para a gente, então, encerrar este último treino, em tempo em que eu já vou lhe desejando tudo que há de melhor, vou renovando as suas forças, vou transformando o ambiente onde você está agora, vou levando, através deste canal de comunicação, a certeza de que vai dar tudo certo para você no domingo, montar um esquema rápido de apelação com você. Lembre que a apelação é o recurso das sentenças. Só que veja, além de combater sentenças, excetas dos juizados, por que excetas dos juizados? Porque nos juizados cabe recurso inominado. A apelação também vai servir para decisões interlocutórias. Mas como assim, Sabrina? As interlocutórias hoje são atacadas por agravo de instrumento, mas só nas hipóteses do 1015, que você vai conferir. Todas as interlocutórias da vida que não se encaixem no 1015 só serão discutidas após a sentença em sede de apelação. Restando-nos concluir, então, que a apelação serve para combater sentenças, exceto nos juizados, e interlocutórias que não estejam no 1015. Além disso, ela será interposta no prazo de 15 dias, ela depende de preparo, ou seja, eu preciso, exceto se beneficiário da gratuidade, comprovar o recolhimento de custas, e para finalizar, ela é interposta no juízo de primeiro grau. Diferente do que eu comentei com vocês sobre o agravo. O agravo ele é interposto diretamente no tribunal, a apelação é interposta no juízo, mas ele não fará admissibilidade da apelação. Ele é o recebedor dessa apelação e depois da oitiva da parte contrária, do oferecimento das contrarrazões, a apelação será processada no tribunal. Sempre muito bom estar com você, uma chuva de bênçãos, tudo de melhor, jogue duríssimo na prova do domingo, levanta aí dessa cadeira, abraça quem está do seu lado, atrai apenas bons pensamentos e canalize essa vitória, porque ela já é sua. A gente te espera na segunda fase, logo mais domingo à noite. Beijo grande.